uma coisa chamada de biodiversidade, ok? Então, a biodiversidade, galera, é a variabilidade entre os seres vivos. Ou seja, a biodiversidade, ela diz que em uma localidade, em uma região, podem existir variados tipos de espécies de seres vivos, ok? Então, a formação da biodiversidade está ligada às mudanças dos fatores abióticos e bióticos, e também da atividade antrópica. Antrópica, para quem não sabe, significa ser humano. É uma atividade do ser humano. Então, nós seres humanos também contribuímos para a biodiversidade, ok? Então, em ambientes aquáticos, ó, você percebe que existem diferentes tipos de espécies de animais, né? Peixes, esses aqui são esponjas, que são um tipo de animal, né? Tem aqueles cavalos marinhos, que são outros tipos de animais. Pode ver tubarão, golfinhos, né? Que mais? Polvos, águas-vivas, né? Que são tipos de animais corais, outros tipos de espécies de animais, tá certo? Pode ver ornitorrincos, que são outro tipo de animal, tá certo? Que vive nesse ambiente aquático. Será que nós, seres humanos, conseguimos viver em ambiente aquático? Não, não, pelo menos não por muito tempo, né? Não por muito tempo. Por quê? Porque nós não somos adaptados a esse tipo de ambiente aí. Agora, os peixes já são, né? Em ambientes terrestres do tipo desértico, vão existir determinados tipos de animais, como escorpião, camaleão, os tipos de camaleão, camelos, vão existir alguns tipos de plantas, como cactos, certo? Então, esses animais, essas espécies de animais, eles conseguiram se adaptar a esse meio aí, certo? E em ambientes terrestres, nos solos. Pessoal, existem seres vivos dentro de solos. Exemplo, minhocas, centopeias, é, alguns tipos de traças, tipos de bactérias, vírus, protozoários, fungos, certo? Então, legal. E o que acontece? Dependendo da atividade humana, pessoal, essas espécies elas podem passar por um processo de extinção ou então formando novas espécies de animais. Então, eu tiro essa carta aqui da ONU. Uma vez ela postou isso aqui. Ó. O continente americano representa 13% da população mundial e produz 22,8% da pegada ecológica. Práticas agrícolas insustentáveis e mudanças climáticas são apontadas como as principais fontes de degradação do ecossistema. Ou seja, a atividade do ser humano, pessoal, elas estão prejudicando a fauna, né, que seriam os animais, e a flora, que seriam as plantas. Eles estão dificultando e prejudicando a permanência desses seres vivos nessas regiões aí. Beleza? Então, essas práticas agrícolas insustentáveis, né, mudanças climáticas, propiciam numa modificação, né, desses seres vivos. Alguns vão se adaptar àquele novo meio, àquele novo ambiente, e outros não. Infelizmente vão morrer, certo? Até 2050, o planeta pode perder 40% da biodiversidade. Ou seja, então, essa atividade humana, pessoal, ela está tendo um efeito contrário. Ela está matando, ela está causando a extinção em certos tipos de animais. Os que vão sobrevivendo são aqueles mais fortes e adaptados. Ok? Então, galera, como eu expliquei para vocês, então, as interações entre seres vivos, elas vão existir no ecossistema, né? Na biodiversidade. E quando os animais de diferentes tipos eles se relacionam, a gente tem uma coisa muito importante chamada de cadeias alimentares, né? Então, a cadeia alimentar nada mais é do que uma interação entre esses animais, certo? Professor, por que existe cadeia alimentar? Então, a maioria dos animais que existem no nosso planeta, eles precisam absorver energia, né? Absorver nutrientes, como eu já expliquei para vocês. Nós, seres humanos, animais, nós precisamos sempre fazer uma manutenção no nosso corpo, certo?
a gente sempre precisa se mudar, a gente precisa sempre se renovar. Para isso, eu preciso me alimentar, ok? Então, a cadeia alimentar nada mais é do que uma relação entre os seres vivos e a sua energia, né, que elas propiciam. Então, sempre na cadeia alimentar, sempre você vai ter um tipo de ser vivo que vai produzir energia. As plantas são um exemplo disso, né? As plantas, elas sempre vão estar ali no começo da cadeia alimentar, porque elas são as produtoras de energia, certo? Essa energia, muitas delas é captada pelo sol, né, pelo processo de fotossíntese, ok? Então, o que acontece? Sempre vai ter espécies de animais que vão consumir plantas, né? São animais herbívoros. Por exemplo, a vaca, um exemplo. A vaca, quando ela come o capim, ela está se alimentando, ela está tirando a energia do capim e dando para ela. A vaca, ela armazena energia. Essa energia, ela pode ser fornecida para um ser humano. Então, nós, pelo menos a grande maioria da população, né, dos seres humanos, consomem animais. Né, pelo menos a grande maioria. E quando nós se alimentamos da vaca, nós retemos a energia dela. E quando a gente morre, pessoal, os micro-organismos, eles também absorvem a nossa energia e os nossos nutrientes, certo? Então, essa relação de absorção de nutrientes, né, são chamadas de cadeias alimentares, ok? Então, tá aqui, ó, ok? Galera, essas aqui são as atividades, tá certo? Não se preocupe, eu vou fazer uma aula só fazendo essas questões aqui. Então, vamos em resumo aqui, né, galera? Todas as minhas aulas gravadas, sempre eu vou começar com um resumo. Então, em resumo, fazendo um resumo aqui, a natureza, ela foi criada a partir da formação do planeta Terra. Então, surgiu o planeta Terra há 4,5 bilhões de anos atrás. Passados 1 bilhão de anos, formaram os primeiros seres vivos. Esses seres vivos eram formados a partir das relações entre a crosta terrestre e água e gases atmosféricos. Então, a relação entre crosta e água e gases atmosféricos formaram os primeiros seres vivos. Esses seres vivos continham 6 elementos químicos importantes: carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. Ok? Quem elaborou essa hipótese foi dois caras chamados de Oparin e Haldane. Eles falaram que, na natureza primitiva, os primeiros seres vivos foram formados a partir da interação entre esses gases atmosféricos com a incidência de luz e raios solares, tá bom? Essas substâncias, elas ficavam na água e quando elas se juntavam, elas formavam as proteínas, carboidratos e lipídios, ok? Então, a partir da teoria de Haldane e Oparin, os primeiros seres vivos foram formados de proteínas, açúcares e lipídios provenientes desses gases, ok? Com a evolução, passados mais ou menos 1 bilhão de anos, formaram aí as primeiras estruturas celulares, ok? Os fatores abióticos e bióticos, eles são fundamentais para a permanência e para a criação e desenvolvimento de seres vivos, certo? E com essa interação de formação dos primeiros seres vivos, nós temos uma coisa muito importante, o DNA. O DNA presente no ser vivo, ele pode, por evolução, desenvolver e produzir novas espécies de seres vivos. Quando essas espécies são formadas em um determinado ambiente, é chamado de biodiversidade. Ok? Então, a biodiversidade ela está intimamente ligada aos fatores abióticos e bióticos. Ok? E um outro fator, né? Um fator biótico seria a cadeia alimentar. Ok? Dúvidas? Pronto. Essa foi a aula de hoje, tá certo, galerinha? Então, eu agradeço. Quem está vendo aqui, eu agradeço mesmo de coração, certo? Não é tão fácil fazer
essas aulas aqui. Estudem, façam os exercícios da ONC, tá certo? Qualquer dúvida, me chame no WhatsApp. Ok? Tchau, tchau a todos e até mais.